Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossas saudações a você, amigo telespectador, que nos acompanha a partir de agora aqui na Boa Vontade TV, assistindo aí na sua casa ou ainda pela internet ou pelo aplicativo Boa Vontade Play. Você sabe, dá para assistir onde você estiver com o nosso aplicativo. Por isso, já começando o programa de hoje com essa dica mais que 100% Jesus. Se você ainda não tem no seu celular ou no seu smartphone o aplicativo Boa Vontade Play, é só baixar, procurando a loja de aplicativos do seu sistema operacional, tanto para iOS quanto para Android. Se você não entende muito bem essa linguagem, converse com o seu neto, com o seu filho, ele vai te ajudar e é gratuito. Então você pode baixar e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia com a melhor qualidade de áudio e de vídeo e aonde você estiver. Não tem desculpa mais para não acompanhar o nosso programa e ainda recomendar aos seus amigos e familiares que façam o mesmo. Sejam todos muito bem-vindos ao Viver é Melhor de hoje, que vai falar sobre um assunto de interesse das famílias, mas em especial das mulheres, das mães. Você, mulher que nos assiste, já teve filhos. Qual foi o parto que você teve? Parto normal? Cesariana? Um outro tipo, parto humanizado? Nós vamos conversar hoje sobre o parto normal. Por que aqui no nosso país as mulheres ainda têm tanto medo do parto normal e fazem a opção ainda com mais frequência pela cesariana? Nós vamos hoje explicar para você tudo sobre esse assunto. Por que ele é melhor para a mulher? Por que ele é melhor para a criança? Vamos tirar as dúvidas, por isso, se você tem alguma pergunta, você mãe que está gestante, ainda está com receio, tem perguntas a fazer sobre o assunto, não perca a oportunidade. Ligue para nós, 0310 07 940, ou se preferir, boavontade.com/TV no nosso portal na internet. Você tem também o formulário para a sua participação e ainda os links para o Twitter e o Facebook, se você quiser participar pelas redes sociais. O importante é que você tire as suas dúvidas conosco aqui no programa, porque informação de qualidade é uma das bases fundamentais para um parto mais tranquilo. E quem vai ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto é o nosso convidado, doutor Alberto. Por favor, muito obrigada por vir ao programa Viver é Melhor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Por favor, vamos nos sentar. Doutor Alberto Jorge de Souza Guimarães é obstetra, ginecologista, formado pela Faculdade de Medicina em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e é mestre pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Ele conduziu a criação do programa Parto Sem Medo e também é o gerente médico do programa Parto Seguro, do programa Mãe Paulistana do Governo do Estado de São Paulo. Doutor, muito obrigada por vir ao nosso programa. Seja sempre bem-vindo a Viver é Melhor. Muito obrigado pelo convite e é um prazer tratar sobre esse assunto. Esse é um assunto ainda muito importante porque o Brasil já foi destacado nas pesquisas por ser um país em que se fazia muito mais cesáreas do que o necessário ou do que em relação a outros países do mundo. Isso ainda é realidade, doutor? Os números estão aumentando ou diminuindo com relação ao parto normal? Na verdade, a quantidade de cesáreas do Brasil, ele não só faz cesárea muito mais do que necessário para o nascimento, como de fato nós viramos campeões mundiais de cesárea. Quer dizer, o percentual de cesárea em 2010 passou a quantidade de parto normal. Quer dizer, nós tivemos mais nascimentos de cesárea, de cirurgia, do que de parto normal. Isso ainda está aumentando, doutor? Ou o parto normal já começou a subir de novo? Na verdade, tem todo um movimento para resgatar essa questão do nascimento, mas os níveis e as proporções ainda são alarmantes, ainda são muito altas. E a gente vai entender ao longo do programa alguns dos fatores que ainda levam a isso e, com certeza, a falta de informação é um dos fatores principais. Doutor, então, nesse primeiro bloco, nós vamos nos focar em responder às mulheres por que é que vale apenas para elas que o parto normal seja feito. Porque a principal reclamação, o principal temor, com certeza, é o da dor e o de ficar muito tempo em trabalho de parto. Explica um pouco para a gente, doutor, sobre isso. Quando nós defendemos a ideia de um parto normal, nós defendemos a ideia de um parto assistido. É um parto onde a mulher ela tem o desejo dela respeitado, no sentido de que a experiência tem que ser a melhor experiência para a mulher. Há pouco, aguardando a minha entrada aqui, uma pessoa falou, olha, eu tive 3 partos, mas foram 3 partos de um jeito assim, que você percebia que foi sofrível realmente, né? E aí já fica marcado uma das coisas que a ideia é que seja parto normal, mas é um parto onde a pessoa se sinta amparada, onde ela perceba que a experiência que ela está sendo colocada ou vivenciando faz parte do que ela dá conta, do que ela está querendo e que ela tem condições para isso. E, se precisar suporte, e aí nós temos também, e provavelmente você vai provocar sobre isso, quer dizer, que maneiras nós temos para, sem precisar usar medicação, remédio, essa mulher pode estar topando ter e dar conta de ter esse parto. Então, a experiência de parto normal, ela não pode ser uma experiência
de normal a todo custo ou a sensação de quem caminhou para um parto normal como se fosse por falta de amparo, por falta de opção. Não, nós você vai estar sozinha. Nós temos que resgatar a ideia de que a mulher entendeu que ela engravidou, que ela passou por uma experiência de gestação, então, na gestação, passou por modificações importantes. Logo no começo, algumas têm muito sono, muita moleza, dá vontade de fazer nada, umas têm náusea, umas vomitam, umas começam a não gostar de coisas que elas adoravam antes, outras não toleram o perfume nem do marido, porque aquilo parece muito forte e tal. Quer dizer, ela vai passar por uma série de transformações, vai ter um momento que o corpo vai mudar, vai ter um momento de posições para dormir, não tem, a respiração fica difícil. Quer dizer, se ela for sendo orientada, esclarecida de que estas situações são transformações normais e que ela pode até incorporar algumas delas como fazendo parte daquela experiência dela e até tirar a onda, porque está assim, o próprio andar da grávida, né? Quer dizer, mão na cintura, os 2 dedos para frente, com a perna meio aberta, andando de pato. Tira a onda, está grávida, curta isso. Aproveita. Não fica acanhada, eu estou andando tão feio. Não, está andando de grávida, de 8 meses, 9 meses e tal. E quando ela tem a noção de que o trabalho de parto existem contrações, que existem situações, e ela sabe disso, ela encara melhor. Com certeza, eu falo isso até por experiência própria. Nada como você saber o que vai acontecer para tranquilizar um pouco. E aí os benefícios não são só os de um parto mais tranquilo, mas são fisiológicos mesmo. Sim. Recuperação é muito melhor. Hoje eu acho que não cabe comparar numa conversa, por exemplo, sobre parto. Antigamente tinha um quadro, falava, olha as vantagens do parto normal em relação à cesárea e tal. Eu acho que não cabe mais isso hoje. Tais são as vantagens de respeitar que a mulher entre em trabalho de parto na data do neném, na data que entra em trabalho. Então, isso, por exemplo, só isso já diminui enormemente as complicações para o neném, por exemplo. Sim. E só isso dá a sensação da mulher de que ela fez o caminho que ela deveria fazer e que a natureza, o neném e ela, quer dizer, partiram, desencadearam esse processo, já tem um ganho enorme. Só isso, do ponto de vista de caminhada, de neném veio na data dele e a mulher está se colocando para quando o neném resolver vir e ela passar pelo processo. Só isso já tem um ganho enorme. Fora isso, claro, nós poderíamos falar da recuperação. A recuperação de uma mulher que teve um parto normal, ela é, no geral, incomparável com a mulher que foi submetida a uma cesárea. É uma mulher que vai levantar mais precocemente. Primeiro, muito provavelmente, na experiência do parto, ela vai pegar esse neném imediatamente ao nascimento. Esse neném tem a possibilidade de contato pele a pele, vai ter a chance de olhar olho no olho, que é o tal do imprint, que é dali, parece que acionou o sistema, né? Ligou, falou, opa, neném e mãe estão ali. Você pode cortar tardiamente o cordão, vai mais sangue para o neném, vai ter menos anemia, chance de anemia, colocar no peito para encostar na mama, às vezes aquele sugar ou quase lambiscar mesmo, mas né? Então são coisas que uma cesárea eletiva marcada e com uma coisa muito sistematizada retiram isso da mulher. E a mulher que pare é a mulher que de fato pode bater no peito e falar, esse neném é meu, né? Quer dizer, ela fez o caminho e eu acho que isso é muito importante. No próximo bloco a gente vai falar também sobre o quanto para o bebê é benéfico o parto normal. O doutor já falou sobre a importância de esperar o momento em que a criança entre em trabalho de parto. Não é só a mãe que entra em trabalho de parto, a criança também. E a gente vai explicar isso no próximo bloco, sobre os benefícios. A gente escuta muita informação na internet, tem muitas coisas, a gente vai saber o que é verdade, o que não é. O doutor vai continuar com a gente hoje ao longo de todo o programa. Você pode mandar as suas perguntas, inclusive. Se você está grávida, está com alguma dúvida, quer saber mais sobre o tipo de parto, ligue para nós, 0310 07 940. Peço licença, doutor Alberto, por um instante, porque nós vamos agora também, junto com você, refletir sobre a importância de nós formarmos a nossa família e de nos prepararmos para os desafios da nossa vida de uma forma segura. Você sabe, aqui nas instituições da Boa Vontade de Deus, nós trazemos sempre o conhecimento da espiritualidade ecumênica e a sua vivência como uma base firme para a nossa vida. Isso significa que, independente da sua tradição religiosa, ou mesmo a você que não se considera religioso, mas tem as suas crenças de vida, tem os seus valores, aquilo que você considera sagrado, que todos nós podemos fazer escolhas conscientes, mesmo que sejam desafiadoras em alguns momentos. Todos nós estamos amparados para fazer essas escolhas, para tomarmos um caminho certo na nossa vida.
Ainda mais quando nós temos uma família, quando não é só na nossa vida que nós estamos impactando, mas nas pessoas que estão ao nosso redor, naqueles que nós amamos. E nós nos inspiramos em Jesus, o educador celeste, para tomar as melhores decisões. E nós vamos começar então o programa de hoje trazendo do livro Como Vencer o Sofrimento, que é de autoria do jornalista Paiva Neto, criador deste espaço, que você pode também ter na sua casa para estudar junto conosco, ligando para o telefone do Clube Cultura de Paz, um alerta sobre uma questão importante que nós devemos refletir antes de fazer nossas escolhas. Todos nós, mães, pais, avós, avós, ou você que é filho, companheiro, todos nós queremos o melhor para a nossa vida. Queremos mais felicidade, realização, saúde, prosperidade, em várias áreas. Mas nossas escolhas muitas vezes estão levando em consideração apenas alguns pontos da nossa vida ou algumas necessidades. E a gente acaba se decepcionando. Quando a conquista aquilo que a gente queria, a gente chega lá e vê que não era bem aquilo, ou que achava que aquilo traria felicidade e não traz. Ou tem tudo isso, mas ainda não se sente preenchido. Então nós trazemos agora este alerta sobre o que é que nós devemos levar em consideração, então, para fazer as nossas escolhas, para traçar os nossos caminhos. Escreve aqui o jornalista Paiva Neto. As condições da vida não podem ser determinadas apenas pelas exigências do corpo, mas principalmente pelas do espírito, pois nele é que tem início o sentido verdadeiro de cidadania. Ou seja, não adianta nós levarmos em consideração apenas o que é necessário para a matéria, o que é necessário apenas para o que os outros estão vendo, mas o nosso espírito, a nossa alma, essa força que nós temos dentro de nós, é que carrega então esse sentido para a vida, é que nos faz entender melhor por que é que nós enfrentamos os desafios e como é que nós vamos vencê-los. E é aí que nós temos a felicidade, não apenas naquilo que os outros podem ver, analisar, comparar. A felicidade é muito mais profunda do que isso. E é por isso que nós devemos então levar em consideração essas necessidades. Não só o que é material, não só o que é tangível, mas aquilo que não tem valor material, mas que é muito caro à nossa alma. Então no programa de hoje nós vamos nos esforçar para identificar melhor quais são essas oportunidades. E com certeza a família é um desses bens que nós temos. Então, se você que nos assiste quer pedir pela sua família, pelos seus filhos, você que está gestante, ou você mãe que já tem os seus filhos e quer pedir pela segurança deles, ligue para nós e participe da corrente ecumênica de preces. 0310 07 940. Viver é melhor, volta já já.